Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, começa essa pregação hoje fazendo uma pergunta. Em quem devemos crer? Em Jesus Cristo ou em pastores, padres que não coadunem, que não venham a coadunar com o verdadeiro Evangelho de Cristo? Pergunta simples, não é? Para clarear, mostro o que disse Jesus Cristo conforme escrito por Mateus, no capítulo 5, entre os versículos 18 e 19. Abre aspas, Jesus falando, olha, ele disse: em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um dos mandamentos da lei de Moisés, tá? Por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Isso é, possivelmente riscado do livro da vida. Jesus está deixando claro de que nenhum mandamento da lei de Deus, conforme Êxodo 20, entre os versos 3 aos 17, deverá ser mudado ou extirpado até o fim dos tempos. Simples assim, claro como, sabe, claro como o sol. Pronto. Me lembrei de João, inclusive, olha, na primeira carta de João, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 24, o João diz o que? Olha, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Olha como tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer, como que João está reafirmando. Olha, quando ele nos diz, também permanecereis no Filho e no Pai, ele está se referindo ao Novo e ao Velho Testamento. E como ele diz, desde o princípio ouviste. O que é desde o princípio? Desde Adão e Eva. Tá bom? Desde o princípio. Tudo que Jesus nos pregou em seu Evangelho e tudo que o Pai Santíssimo nos ordenou através de seus profetas, é disso que ele está falando. Não deve mudar nada. É o que está em toda a Bíblia. Nesta passagem, João nos adverte a obediência incontestável às determinações de Deus que prevalece desde o princípio. Isso é, desde a criação do homem e desde o livro Pentateuco, todo o Velho Testamento, para vocês verem. Né? Como tem muita gente te botando minhoca na cabeça, tá? Desde a criação do homem e para sempre, eternamente, sem nos desviar dos preceitos e juízos, quer dizer, dos mandamentos, preceitos e juízos. Infelizmente, são pouquíssimos, tá? Que atentam para os verdadeiros preceitos de Deus. Diante dessa verdade bíblica, qualquer pessoa munida de mínima fração cognitiva, ao se aprofundar na leitura das Sagradas Escrituras, ao invés de em catecismos e livros criados por homens, afastados aí da fé verdadeira, vai saber que tem sido enganado. Olha, a falta da perseverança na verdade e a cobiça por poder levaram homens a se apostatarem da fé e constituírem autoridades eclesiásticas a si próprios. Se acharam, tá? E se acham hoje no direito de botar o bedelho nas determinações de Deus. Pois é, tanto que criaram os seus próprios estatutos de fé e arrogantemente alegam ser representantes de Jesus Cristo na Terra. Autoridade divina que jamais foi dada a ninguém na Terra, jamais foi concedida por parte do Pai Santíssimo a ninguém, exceto ao Filho e exceto ao Filho que passou para os apóstolos, tá bom? Trata-se, na verdade, de um punhado de mentiras, o que tem arrastado milhões e milhões de incautos ao fogo preparado para Satanás e seus anjos, conforme previsto nas profecias. Agora vejam como Paulo fala para nós hoje, só faltou dar o nome aos envolvidos e de qual religião está se tratando. Veja bem, na carta aos Gálatas, se vocês abrirem logo o primeiro capítulo, vejam lá, de 6 a 12, você vai ver lá, olha, ele dizendo, olha, me admiro que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Está dizendo o quê? Mudou de evangelho, criou o próprio. Está aí, né, continuando. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Está falando o quê? Botar outras palavras na boca de Cristo. Mas a verdade está aqui. Mas desviam, meu irmãozinho, você daqui. Tá bom? Aí ele vai continuando, olha, lá no verso 8 ele diz, olha, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja maldito. Tá bom? Olha, aí pula lá pro 10, ele vem, olha, porque acredito eu agora a homens ou a Deus? Pois, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Foi meu caso. Walter, estava até outro dia agradando a homens. Tá bom? Então veja vocês. Aí, ele continua. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Está dizendo o quê? É o que está aqui. Tá bom? Não é catecismos nem qualquer livreto, não. E continuando ainda no último, no 12, no versículo 12, então ele encerra dizendo, ó, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tá percebendo? Gente,
É Paulo, e assim vai por aí. É Paulo, tem Pedro, tá, mas seria muito eu dizer o próprio João, falei, né, uma passagem assim, o próprio Paulo está afirmando que o homem, aquele que meteu o bedelho, tem passado para a grande maioria nesse mundo um evangelho corrompido com distorções, sob o dedo sujo do maligno. Logo, é anátema, é disso que ele está falando. O triste é ver tantos hipnotizados que preferem confiar no que homens lhe enfiam na cabeça sem confirmar com a verdadeira palavra de Deus. É realmente lamentável. Como Jesus Cristo diz em Mateus 24:30. Pode confirmar, meus irmãozinhos. Em nome de Jesus, amém.